Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos, em segredo. Os nomes foram trocados, mas o desejo, esse ficou intacto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você faria se fosse você no lugar dela. O link do grupo no WhatsApp tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes, antes de todo mundo. E se quiser ir além, vira membro do canal. Tem conteúdo reservado, só pros mais ousados. Agora ajeita a poltrona e vem ser feliz, porque o que vem a seguir vai fazer sua pele arrepiar, sem encostar um dedo. Foi numa terça abafada que ele chegou. Não sei se o ar estava pesado por causa do calor ou por causa do que eu já pressentia antes mesmo de abrir a porta. Eu travei. A campainha soou como um chamado, mas não para mim. Era como se ela tivesse tocado dentro da minha barriga. Uma coisa viva, se mexendo, empurrando o sangue pro rosto. Abri. Lenta, como quem teme o que pediu. Dona Elisa, ele disse, com aquele sotaque quase rural. A voz baixa, morna, como café antes do órgão. Eu não respondi. Só olhei. E vi. O caseiro. Novo. Forte. Camisa cinza clara, grudada no corpo molhado. Braços expostos, com pelos escuros colados pela umidade. O peito dele, adivinhável sob o algodão fino. Como se estivesse pronto para saltar dali. Atrás, o carro do meu marido sumia na rua. Começou ali. Antes da primeira palavra. Antes do primeiro erro. Pode entrar, eu disse, por instinto. Mas ele não entrou. Ele passou. Passou por mim como se já me conhecesse. E eu já não sabia o que era certo. O quartinho dos fundos estava abafado. Cheiro de tinta velha, madeira molhada. Ele encostou a mochila no chão, tirou a camisa. Como quem não sente nada. Mas eu senti. O suor escorria devagar pelas costas largas. O elástico da calça marcava o quadril com uma linha fina, escura. A pele dele tinha um brilho tíbio, como bronze derretido. Não era bonito. Era cru. E cruel. Fico aqui mesmo. Ele perguntou, sem me olhar. Fica. Qualquer coisa. É só chamar. Eu disse. Mas minha voz saiu curta. Insegura. Fugi. Fui direto pro banheiro. Fechei a porta. Encostei a testa no espelho. O bico do meu seio roçava o tecido leve do vestido. E eu senti. Meu peito subia e descia devagar. Mas o que mais me incomodava era o jeans. Apertado. Quente. Incômodo entre as pernas. Como se ele tivesse deixado uma lembrança ali. Sem tocar. No jantar, ele não apareceu. Não se ofereceu. Não falou. Mas quando fui levar um prato, ele estava no escuro. Sentado na beira da cama. A janela aberta. A luz da rua entrando fraca, amarela. A pele dele, recortada em sombras. Achei que não vinha comer. Falei. Tava esperando esfriar. Não gosto de nada quente demais. O jeito que ele disse isso. Ele olhou. Pela primeira vez. Com olhos que pareciam saber. E você? Gosta quente ou gelado? O prato tremia na minha mão. Deixei em cima da mesa. Saí. Quase corri. A noite caiu pesada. Como se algo tivesse se quebrado dentro da casa. Ou dentro de mim. Na cama, o ar-condicionado não dava conta. E eu sentia o cheiro dele no corredor. O som dos passos. O eco da presença. Fechei os olhos, mas era como se ele tivesse ficado ali. No fim do quarto. Em pé. Me olhando. Naquela hora, eu pensei em me levantar. Ir até lá. Dizer algo. Qualquer coisa que devolvesse o controle para mim. Mas eu não fui. E foi ele quem veio. Não bateu. Não falou. Só encostou a porta do quarto. Leve. Como quem esbarra sem querer. Mas eu ouvi. E vi. Uma sombra. Um vulto que não se mexe. Mas está ali. Dona Elisa, desculpa. Só queria saber onde joga o lixo. A voz baixa. Rouca. Quase cansada. Mas tinha algo errado. Algo por trás da voz. Ele sabia onde ficava o lixo. Lá fora. Perto da árvore. Eu respondi sem olhar. Fingindo que não sentia. Mas sentia.
A presença, o calor, a respiração. Ele demorou demais para sair. 3 segundos a mais. O suficiente. O suficiente para deixar um rastro. No dia seguinte, o sol bateu forte cedo. E eu já não sabia se suava de calor ou de memória. Na varanda, ele lavava os azulejos. Sem camisa. De costas. O giz claro colado nas pernas. As mãos firmes esfregando com raiva. Mas com ritmo. Cada movimento era um insulto silencioso ao meu controle. Meu marido ligou. Falou qualquer coisa sobre chegar só no fim de semana. Não ouvi direito. Só lembro da voz dele dizendo: "Cuida bem da casa, meu amor." E eu olhei pela janela. Para ele. Pro caseiro. Pro homem que nem devia estar ali. Mas estava. E parecia ouvir tudo. Na hora do almoço, deixei a travessa na mesa da varanda. Ele veio. Sentou. Comeu. Silêncio. Só o som dos talheres, do vento e da minha pulsação. "O arroz está no ponto." Ele disse, sem sorrir. "Obrigada. Mas falta pimenta." Ele completou, me olhando. Fiquei vermelha. E o pior é que ele estava certo. Faltava pimenta. No arroz. Em mim. No ar entre nós. Quando levantei da mesa, deixei cair o guardanapo. De propósito. Talvez. Mas foi ele quem abaixou. Pegou. E, ao me entregar, encostou sem querer. No meu joelho. Foi como se me rasgasse por dentro sem tocar de verdade. E ele viu. Viu o arrepio. Viu o susto. Viu a entrega disfarçada de recuo. Não disse nada. Mas eu soube ali. Ele tinha me convidado. Sem uma palavra. Sem um gesto. E eu aceitei. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. O dia seguinte começou como um segredo mal enterrado. O sol invadiu meu quarto antes das 7, atravessando a cortina fina e queimando direto nas minhas coxas descobertas sob o lençol. Eu não dormi direito. Levantei com a pele quente, o coração ainda mais. Meu corpo lembrava dele antes mesmo da minha mente formular um pensamento. Era o tipo de memória que pulsa, que insiste. Desci para a cozinha. A casa em silêncio. Mais viva. Senti o cheiro. Não era o café. Era ele. Misturado com madeira molhada, suor seco e qualquer coisa que só mora na pele dos homens que não mentem sobre o que querem. O quintal estava molhado. A mangueira no chão, aberta, escorrendo. Ele, de joelhos, lavava os degraus como quem exorciza o próprio pecado. Estava sem camisa de novo. Mas havia algo diferente. A calça, hoje, era preta, justa, molhada até o joelho, grudada no corpo como uma segunda pele. Os pés, descalços. A respiração, lenta. A mão dele apertava o pano com força. E eu assistia cada veia saltando do antebraço, cada contração do ombro, como se fosse pecado desviar. Ele me viu. Dormiu bem, Dona Elisa. Mais ou menos. A voz saiu rouca. Eu não ia conseguir disfarçar. Quente demais? Um pouco. Ele sorriu. Mas não de verdade. Era um canto de boca. Um aviso. Se quiser, dou um jeito no ventilador. Sei lidar com coisas velhas. O ventilador tá novo. Eu não tava falando do ventilador. Fugi de novo. Na lavanderia. Procurei algo para ocupar as mãos. Roupas, panos, qualquer coisa. Mas a imagem dele não saía. Ele não me tocava. Mas cada frase era uma mão encostando onde não devia. Senti a costura do sutiã roçar minha pele suada. Apertado demais. Como se denunciasse o que eu fingia esconder. E então ele apareceu na porta. Sem camisa. De novo. Com um prego na mão e a desculpa perfeita. Onde guardam o martelo? Eu podia ter apontado. Gritado. Saído. Mas caminhei até ele. Devagar. O corredor parecia mais estreito. O ar, mais denso. Quando passei, meu ombro roçou o braço dele. E era como encostar em pedra quente. Peguei o martelo no armário e entreguei. De perto. Cuidado para não se machucar, falei. Ele segurou minha mão com a dele. Não para pegar. Para segurar. Machucar, não. Mas arranhar às vezes é bom.
Almoçamos em silêncio. Hoje, ele serviu meu prato. Colocou mais arroz que o normal. Menos feijão. Como se soubesse. Senti o joelho dele perto do meu. Quase encostando. Quase. Mas não encostou. E o quase era pior. Porque minha coxa esperava. Latejava. Eu queria cruzar as pernas. Mas não cruzei. Queria levantar. Mas fiquei. Ele comeu devagar. E olhava para minha boca. Como se cada garfada fosse um beijo negado. Você sempre come assim? Tão concentrada. Engoli seco. O arroz prendeu na garganta. Só quando o tempero é bom. Aí ele riu. Mas foi um som seco. Um estalo. Como quem dispara sem mirar. De tarde, ele subiu no telhado. Fiquei debaixo, olhando. O sol batia nas costas dele, fazendo o suor escorrer em linha reta pela lombar. A calça desceu um pouco, revelando a pele entre a cintura e o elástico. E eu senti um calor subindo entre as pernas. Um pulso, um descontrole que não avisava. Só chegava. Voltei para dentro. Fechei a porta. Me despi. Entrei no banho. Mas mesmo com água fria, era o calor da madeira do quarto dele que grudava na minha pele. Mais tarde, ele não apareceu pro jantar. Deixei o prato em cima da pia. Mas à meia-noite, ouvi a porta da cozinha. Desci. Ele estava lá, de costas, pegando água, apenas de bermuda. O elástico torto, o cabelo molhado. Tava com fome. Perguntei. Ele virou. Não, fome eu já comi. E olhou para mim como se o resto fosse sobremesa. Naquela noite, dormi virada para a parede. Mas o corpo, inteiro, apontava para ele. O toque não veio, ainda. Mas a esperança do toque doía mais que a falta dele. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. No terceiro dia, não teve sol. O tempo fechou cedo, e o cheiro de chuva tomou a casa. Madeira molhada, terra virada. E alguma coisa minha, por dentro, começava a escorrer também. Eu não comi nada o dia inteiro, mas sentia o estômago cheio, como se estivesse prenha de desejo. Na varanda, ele limpava a parede com uma escova de cerdas duras. A camiseta molhada colava nas costas, denunciando cada músculo. Eu via a movimentação das escápulas como quem observa um animal feroz se espreguiçando. E então ele parou. Se virou. Me viu olhando. Não desviou. Quer ajudar? Fiquei muda. Pode segurar o balde, se quiser. Ou só olhar mesmo. Tanto faz. Desci os degraus devagar. Peguei o balde. Fingi naturalidade. Mas minha mão tremia. A gente ficou ali, tão perto que o vapor da respiração dele umedecia minha bochecha. E eu fingia que era chuva. Quando ele escorregou um pouco e se apoiou no meu ombro, o corpo dele encostou no meu. Foi rápido, mas o bastante. O bastante para minha perna amolecer. O bastante para ele saber. Desculpa, ele disse, sem se afastar. E não foi o toque. Foi o não afastar. Depois, ele entrou. Tirou a camisa molhada no meio da sala. Eu fingi buscar algo na estante, mas olhava de lado. Cada gota descendo pelo peito dele parecia demorar demais. A toalha que ele usou era minha. Eu sabia. O cheiro do meu sabonete ficou na pele dele. E isso me perturbava mais que qualquer toque real. Vai sair hoje? Ele perguntou, casual, como se fosse conversa de varanda. Sair para onde? Sei lá. Você tem cara de quem foge quando tá com medo. Aquilo me atingiu no estômago, como um soco sem aviso. Eu não fujo. Então fica. A chuva apertou. E com ela, o silêncio. Na cozinha, ele lavava a louça. Eu secava. As mãos quase encostavam. 1, 2 vezes. Mas era pior quando não encostavam. Porque o corpo ficava em suspenso. Pedindo. Esperando. E ele sabia disso. Cada movimento dele era cronometrado para esbarrar em mim sem tocar. E aquilo me enlouquecia. De noite, o vento esfriou. Ele apareceu na porta do meu quarto, com uma manta nas mãos. Peguei isso lá do fundo. Parece que hoje vai gelar. Eu peguei.
Nossos dedos se tocaram. De leve. Mas o calor subiu direto para minha garganta. Uma febre muda. Obrigada. Nada. Tem coisa que a gente faz por instinto. E foi embora, deixando o cheiro dele grudado no cobertor. Na madrugada, acordei com a casa muda. Muito muda. Fui até a cozinha. Estava escuro, mas a luz do abajur da sala estava acesa. Ele dormia no sofá, mas não era sono de verdade. Era vigília. Eu senti. Não sei como, mas senti. Fiquei ali, em pé, observando o contorno da respiração dele debaixo do tecido fino, o peito subindo devagar, os dedos entrelaçados sobre a barriga. E então ele falou: se continuar parada aí, vou pensar que é um sonho. Minha voz não saiu. Nem precisava. Nós já tínhamos atravessado tudo, menos o próprio toque. E quando dei meia volta, ele disse: não precisa fugir. Já tá aqui. Voltei pro quarto com as pernas trêmulas. Deitei, o corpo quente, a alma latejando. Fechei os olhos, mas senti um calor novo, como se ele estivesse dentro do meu pensamento, respirando comigo. Mas se ele soubesse o que eu encontrei no bolso da calça dele. Choveu a noite inteira. Quando acordei, o cheiro de terra molhada ainda estava forte. Mas havia outro cheiro também, mais denso, como couro quente, perfume barato e suor guardado na pele. Era ele. Ainda estava ali, no ar, no cobertor, em mim. A calça dele estava no varal, molhada, pesada. Peguei por impulso. E lá dentro, no bolso da frente, algo pequeno, amassado. Um bilhete, escrito com caneta azul, letra inclinada. Ela não suspeita de nada. Ainda. O estômago virou. Não sabia para quem era. Não sabia quem tinha escrito. Mas sabia. Aquilo não devia estar ali. Guardei de volta. Fingi que não vi. Mas a pergunta latejava. Quem é ela? Na hora do café, ele estava na cozinha. Camisa branca, limpa, mas o cabelo ainda molhado, como se tivesse acabado de sair do banho. Eu sentei. O cheiro de sabonete invadiu. O mesmo que o meu. Não falei nada. Nem ele. Mas havia um fogo escondido no fundo dos olhos dele. E o silêncio era como mão na coxa, espremendo devagar. Passamos a manhã sem trocar uma palavra. Mas toda vez que ele passava por trás de mim, meu corpo o adivinhava. Sentia o calor das costas dele, o peso da presença, o perigo na nuca. E então aconteceu. Eu estava agachada, pegando uma vasilha no armário de baixo. Ele veio por trás. Parou ali, muito perto, e a mão dele pousou na minha cintura, leve, mas firme, como se me medisse. Eu congelei. O coração disparou tão alto que pensei que ele ouviria. Ele se abaixou também. Ao lado, o rosto perto do meu. Isso aqui? Ele perguntou, apontando para a vasilha. Balancei a cabeça. Não, aquela outra. Minha voz falhou. Ele pegou, mas não saiu. Ficou, com a mão ainda ali, na minha cintura, e foi subindo, centímetro por centímetro, até parar na curva das minhas costelas. Você treme quando eu encosto. Ele disse. Me afastei. Rápido, mas com culpa, mais pela vontade de ficar do que pela reação. Fugi pro quarto, mas ele veio. Bateu de leve na porta. Tá tudo bem? Não respondi. Ele encostou a testa na madeira. Eu sentia do outro lado. Fala alguma coisa. Ou vou entrar. Meu corpo queria dizer entra. Minha boca ficou muda. E ele entrou. Devagar. Como quem sabe que já venceu. Sentou na beira da cama. A camisa aberta nos 2 primeiros botões. A respiração dele era o som mais alto do quarto. Eu devia sair, ele disse, olhando pro chão. Mas não consigo. Ficamos ali. Um tempo longo, em que ninguém falou. Mas tudo foi dito. E então, ele se aproximou. Devagar. Encostou a testa na minha. Se você me pedir, eu paro. Eu devia pedir, mas não pedi. O toque veio como uma brisa quente. Mão na nuca.
polegar no queixo, e a boca perto demais. Não nos beijamos, mas o ar entre nós queimava. Ele se afastou, sem pressa, e saiu, deixando um vazio pesado no quarto, mas também um aviso. Agora não dava mais para fingir. Se você já se sentiu assim, comenta. Eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. A casa ficou muda depois daquela noite, mas não era silêncio de paz. Era o tipo de silêncio que respira, que vigia, que espera o próximo erro. Eu evitava ele, mas meu corpo ia atrás. Na cozinha, no corredor, no reflexo da janela. Ele me caçava com o olhar, sem pressa, como fera que já sabe onde a presa vai tropeçar. Naquela tarde, ele pediu para mostrar o quarto de ferramentas. Disse que precisava de um alicate, mas o que ele queria era outra coisa. E eu sabia. Fui na frente, chave no bolso, coração na garganta. A madeira da porta estava inchada, vermelha, como carne viva. Quando entrei, ele entrou junto. A porta fechou com um estalo, e a respiração mudou. Aqui, tentei dizer, mas a voz não saiu. Ele estava atrás de mim, perto demais. O cheiro dele era mais forte naquele espaço apertado, tão forte que dava para sentir o gosto. Você veio mesmo, ele disse. Não respondi. A mão dele encostou no meu quadril, leve, quase um pedido de permissão. Mas não era. Era um lembrete. Eu já tinha permitido. Me virei, e o que vi foi o rosto dele tenso, fome nos olhos, mão firme, mandíbula travada. E então, ele não esperou. Beijou, não como nos filmes. Beijou como quem invade, como quem derruba a porta, como quem não vai embora. Minha mão agarrou a camisa dele. Meus joelhos fraquejaram. A madeira sob nossos pés rangia. O mundo girava dentro da boca dele. O beijo desceu pro meu pescoço, pro ombro, pro lugar entre a clavícula e a alma. E eu deixei. Deixei porque queria. Deixei porque já era tarde. Quando saímos, a luz já estava baixa. O cheiro de madeira quente grudado no corpo. O gosto da boca dele ainda na minha. Ele segurou meu pulso. Forte. Isso não acaba aqui. Ele disse. E eu sabia. Aquilo era só o começo. Naquela noite, tomei banho com a porta trancada. Mas parecia que ele estava lá. No vapor. Na toalha. Na espuma. Quando me olhei no espelho, não vi culpa. Vi outra coisa. Vi desejo. E medo. Porque aquilo já não era mais jogo. Era guerra. Mais tarde, encontrei o segundo bilhete. Na estante da sala. Atrás de um livro de receitas. Se ela soubesse o que você faz quando ele sai. Minha mão tremeu. Era ele. Tava jogando comigo. Ou tinha mais alguém. Fui até o quarto dele. Esperei ele dormir. Vasculhei. E lá, no fundo da gaveta, fotos. Minhas. Dormindo. Cozinhando. De costas. De vestido leve. Ele me via antes de eu ver. Voltei pro quarto em choque. Mas não com medo. Com algo pior. Excitação. Porque parte de mim gostava da vigia. Parte de mim já esperava ser descoberta. Mas se eu tivesse aberto o envelope branco ao lado das fotos, talvez eu tivesse corrido. Se você já se sentiu assim, comenta. Eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Eu devia ter dormido, mas fiquei ali, sentada na beira da cama, o envelope branco nas mãos. Meu coração batia como se fosse explodir pelos olhos. Abri. Era uma carta, escrita com a mesma letra inclinada dos bilhetes. Mas dessa vez, era longa, suja nas bordas, rasgada na parte de cima, como se tivesse sido lida muitas vezes. Guardada com cuidado. Ela não merece você. Você sabe disso. Sei que me vê, que me sente, mesmo quando está com ele, mesmo quando finge que não olha. Eu tô aqui, esperando você cansar de fingir. Sem nome, sem assinatura, sem data, mas tinha uma gota escura no canto, molhada, fresca. Naquela manhã, ele não apareceu para limpar o quintal. Não comeu, não falou. Sumiu.
Fui até o quartinho. Estava vazio. A mochila dele, ainda lá, mas sem roupas dentro. A cama desfeita. O cobertor no chão. E no travesseiro, um fio de cabelo meu. Às vezes o rastro é o que mais assusta. A tarde caiu pesada. A casa parecia vigiada por dentro. Fui até o porão. Algo me puxava para lá. Desci, degrau por degrau. A madeira rangia como se não quisesse me deixar passar. Lá embaixo, uma caixa. Fotos, cartas, recortes de jornal. Notas escritas à mão com datas. Datas em que meu marido esteve fora. Cada ausência dele, um encontro. Um bilhete. Um suspiro anotado em papel. Era ele. Era ele esse tempo todo. O caseiro. Meu vigia. Meu invasor silencioso. Waz também. Meu eco. Quando subi, ele estava na porta. Em pé. Molhado de chuva. Os olhos vermelhos. A boca trincada. Você desceu lá, né? Assenti. Então agora você sabe. Tudo. Eu não sabia o que dizer. Ele se aproximou. Um passo. Dois. E parou. Eu devia ter ficado calado. Mas você me fez querer existir. O rosto dele doía de verdade. Não era mais um jogo. Era confissão. Naquela noite, a gente não se tocou. Mas dormimos na mesma cama. Rosto com rosto. Respiração colada. E um silêncio tão denso que doía nas costelas. Às vezes o amor chega como crime. E a gente aceita a pena. Ela não viu. Mas ele viu. Tudo. O dia amanheceu sem cor. O sol parecia mais longe. Como se o mundo tivesse diminuído. A gente ainda estava ali. Na cama. Juntos. Mas separados pelo que não dava mais para desfazer. Ele me olhou como se esperasse uma ordem. Ou um perdão. Eu não dei nenhum dos dois. Na cozinha, o café fervia lento. O cheiro preenchia a casa. Mas ninguém falava. Você vai contar para ele? Ele perguntou. Não respondi. Porque se não contar, vai carregar isso para sempre. A xícara tremeu na minha mão. E eu vi. Ele não falava mais de culpa. Falava de posse. De quem viu. Sentiu. Teve. E agora quer nomear. Eu não deixei. Isso acaba hoje. Ele abaixou a cabeça. Mas não saiu. Me beija então. Só mais uma vez. Do jeito certo. Eu devia ter dito não. Mas disse sim. O beijo foi mais calmo. Mas mais cruel. Porque não era desejo. Era despedida. Ele me pegou pela cintura. Me ergueu na beira da pia. A madeira da mesa bateu nas minhas costas. O vestido subiu. A pele dele quente. A minha entregue. E tudo queimava. Como se o toque fosse um crime repetido com gosto. Minhas pernas envolveram as dele. A boca dele mordeu leve o lóbulo da minha orelha. E ali eu tremi. Não por medo. Nem por culpa. Por querer mais do que eu podia suportar. Depois, ele saiu. Levou a mochila. Não olhou para trás. E o silêncio que ficou foi maior que a casa inteira. Eu voltei pro meu quarto. Troquei os lençóis. Abri as janelas. Tirei as cartas do porão e queimei no quintal. Mas o cheiro dele ficou. No ar. Na madeira. Em mim. Meu marido chegou no fim da tarde. Beijou minha testa. Perguntou. Tudo certo por aqui? Eu sorri. Tudo certo. E menti. Porque o certo já tinha ido embora pela porta dos fundos. Eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente. Você teria coragem. Compartilhe. Manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. O que você achou? Gostou, né? Eu sei. Agora deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Aliás, tudo que é bom, a gente divide. Um beijo, um abraço e sonhe comigo. Ai que delícia! Gostoso!